lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 23 a 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 23 a 31. Quem pode proclamar para a gente? Eu ainda não encontrei. Atos dos Apóstolos, é o primeiro livro depois dos Evangelhos. Eu posso? Fala, Gustavo. Encontrou? Encontrei. Oração dos fiéis pelos libertados. Postos em liberdade, voltaram aos seus irmãos e referiram tudo quanto lhes tinham dito os sumos sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isso, levantaram unânimes a voz a Deus e disseram: Senhor, vós que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, vós que pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, vosso servo, dissestes: Por que se agitam as nações e imaginam os povos coisas vãs? Levantam-se os reis da terra e os príncipes se reúnem em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo. Pois, na verdade, se uniram nesta cidade contra o vosso santo servo Jesus, que ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com as nações e com o povo de Israel, para executarem o que a vossa mão e o vosso conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo o desassombro anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Todo mundo entendeu? Conseguiram entender aí a leitura? Eu me perdi na procura, entendeu? Demorei aí, só eu relendo de novo. Já encontrou? Repita para mim, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo Sim. 4, versículos de 23 a 31. 4, 23 a 31. Vamos partilhar então, já que todos Uhum. entenderam. O que vocês entenderam desse texto? Zé, eu entrei quando tava no meio da leitura, tá falando de Pentecostes, né? E aí, gente? Vamos lá. Tô esperando vocês partilharem. Quem entendeu. Ô Zé, Oi. tá me ouvindo? Oi. Tá baixinho o seu Não, tá áudio. baixo? Eu tô perguntando porque eu peguei no meio da leitura, eu queria saber se tá falando de Pentecostes, é Pentecostes? Começa a falar de Pentecoste. Ah, entendi. O finalzinho já fala do descido do Espírito Santo. Entendi. A Andresa tá vendo a aula comigo aqui, viu? Tá Só certo. ela não entrou.
Alguém mais entendeu alguma coisa? Vou ler novamente. Ó. Logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e dos anciãos haviam dito. Ao ouvir o relato, todos elevavam a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu criaste o céu, a terra, o mar e tudo que existe neles. Por meio do Espírito Santo, disseste através do teu servo Davi, nosso pai. Porque se amotinam as nações e os povos planejam em vão? Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi o que aconteceu nessa cidade. Herodes e Pôncio Pilatos se uniram com os pagãos e os povos de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo que a tua mão e a tua vontade tinham predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando terminar a oração, estremeceu o lugar em que estavam reunidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e com coragem anunciavam a palavra de Deus. E aí? Nessa parte, eles estavam sendo perseguidos, né? Nessa época. Uhum. Logo de início, a gente vai ver que Pedro e João, eles foram postos em liberdade porque eles estavam sendo presos. E aí ele voltou para os outros apóstolos e começaram a conversar, né? E aí Pedro e João começaram a dizer, né, como foi que eles estavam lá, né? E contaram tudo que os chefes sacerdotes e os anciãos haviam feito para eles. Ao ouvir o relato, né, todos, né, levavam a voz e começaram a perguntar por que eles estavam passando por essa situação toda, né? E aí começam a compreender um pouco desse processo, né? E se perguntando por que Herodes e Pôncio Pilatos se uniram para destruir nosso povo, essa mensagem, eles se uniram para poder matar Jesus, que era o Messias e tal, e tal, tal. Então, eles foram um pouco relembrando o que aconteceu, para que no fim, né, porque eles estavam falando isso como se fosse uma forma de oração, né, conversando com Deus, porque isso estava acontecendo. E no final, né, quando eles terminam, aí o lugar estremece, o Espírito Santo desce, né, sobre eles, e eles têm coragem para anunciar a palavra. Então, mesmo passando em meio às dificuldades da vida, Jesus, né, manda o Espírito Santo para nos fortalecer nessa nossa caminhada. Então não desanimemos, que Jesus está conosco. Se Ele não está conosco, o Espírito Santo está nos guiando. Mas em todos os momentos, Ele estará conosco, nos fortalecendo nas nossas vidas, nas nossas fraquezas, né, nos nossos momentos de dor, porque Jesus ele vai dar força para a gente poder seguir em frente. E, sobretudo, seguir em frente para poder continuar ou começar a anunciar a palavra de Deus, o mesmo como Jesus fez. Nós temos essa missão. Quando vocês estiverem, sobretudo, recebendo o crisma, vocês vão estar mais ungidos para que fortaleça esse compromisso de vocês em estar servindo, né, o reino de Deus com a submissão e o compromisso dessa premissa de ir e evangelizar. Todos nós temos que ir e evangelizar. Alguém lembra do que a gente viu no encontro anterior? Os evangelhos. Os evangelhos, né? Os 4 evangelhos que a gente viu. Quais são os 4 evangelhos? Lucas, Mateus, Marcos e João. Isso. Então, Mateus,
Alguém lembra alguma coisa de Mateus? Não? Acho que você falou que ele pregava pela fé, né? Tipo, o evangelho dele é mais vinculado à fé cristã, testemunho de fé, se eu não me engano, não foi? Mais ou menos. E- Na verdade, assim, todos eles são vinculados na fé, né? Só que nem todos tiveram contato direto com Jesus, né? Então, desses todos aí, talvez só Mateus e Marcos, que foi, e João, no caso, né? Lucas não foi, e por uma análise exegética, né? Alguns falam até que foram os discípulos desses apóstolos que escreveram e colocaram o nome desses apóstolos por serem notáveis, por serem importantes. Então, aí dá uma importância maior ao evangelho, né? Então, Mateus, ele estava escrevendo a uma audiência hebraica, ou seja, para um povo hebraico, e um dos propósitos do seu evangelho era mostrar, com a genealogia de Jesus e o cumprimento das profecias do Velho Testamento, que ele era o tão esperado Messias e, portanto, deveria ser acreditado. Ou seja, porque os judeus acreditavam, né, que o Messias estava vindo. Então, eles por isso que Mateus escreve dessa forma, né? No sentido de levá-los, né, a confiar em Cristo através da realização dessa promessa, que é o Cristo sendo o Messias esperado. Marcos foi a testemunha ocular dos eventos da vida de Cristo, né, assim como o amigo do apóstolo Pedro. Marcos escreveu para uma audiência pagã, ou seja, para um povo pagão. Começa alentado pelo fato de não ter incluído coisas importantes aos leitores judeus, como genealogia, controvérsias de Jesus com os líderes judeus do seu tempo, referências frequentes ao Velho Testamento. Lucas, né, era o chamado médico amado, como está em Colossenses 4, versículo 14, ele é um evangelista e companheiro do apóstolo Paulo, escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos que a gente vai ver hoje. Lucas é o único autor gentil do Novo Testamento. Ele foi aceito há muito tempo como um historiador hábil e diligente por aqueles que usaram seus manuscritos em estudos geológicos e históricos. Como historiador, ele afirma que seu objetivo é escrever uma exposição em ordem da vida de Cristo, baseado no testemunho daqueles que foram testemunhas oculares, pois ele escreveu especificamente para um proveito de Teófilo, né, que é uma pessoa que a gente até hoje ainda não descobriu-se quem é esse Teófilo. Aparentemente um gentil de certa estatura, seu evangelho foi escrito com uma audiência pagã também em mente, e seu objetivo é mostrar que a fé de um cristão é baseada em eventos historicamente confiáveis e verificáveis. O Evangelho de João, que é o último, né, foi escrito pelo apóstolo João, é diferente dos outros três evangelhos e contém muito conteúdo teológico em relação à pessoa de Cristo e o significado da fé. Mateus, Marcos e Lucas são frequentemente chamados de evangelhos sinóticos, por causa de seus estilos e conteúdos similares, e porque eles dão uma sinopse da vida de Cristo. O Evangelho de João não começa com o nascimento de Cristo, o seu ministério terreno, mas com a atividade característica do Filho de Deus antes de se tornar carne. O Evangelho de João, ele enfatiza a divindade de Cristo, como é visto pelo fato de que ele usa frases como o Verbo era Deus, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, Senhor e Deus. Ao descrever Jesus no Evangelho de João, também afirma sua divindade com várias declarações de eu sou, como lá no Antigo Testamento Deus se apresenta como eu sou, agora também ele se apresenta como eu sou, né? Dizendo também que ele é Deus. Mas João também enfatiza o fato da humanidade de Jesus, querendo mostrar o erro de uma seita religiosa de seu tempo, os gnósticos, que não acreditavam na humanidade de Cristo. João deixa claro seu propósito principal de escrever o Evangelho. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que criais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Assim, dessa forma, né, por 4 distintas e, ao mesmo tempo, exatas narrativas de Cristo, você pode ter acesso aos aspectos diferentes da pessoa e ministério de Jesus.
Cada narrativa com adicionada às outras três tornam-se como um diferente linha colorida em bela tapeçaria. Quando tecidas juntas, elas formam um retrato mais completo daquele que vai além de qualquer descrição. Então, ou seja, cada evangelho ele vai tocar numa parte de Jesus, juntando as quatro partes, formam o todo, que é o Cristo todo. Apesar de que nunca vamos entender completamente tudo sobre Jesus, né, através dos quatro evangelhos podemos conhecer o suficiente sobre ele para apreciar quem ele é e o que tem feito por nós, para que possamos ter vida através da fé nele. Assim, cabe a nós continuar aprofundando o conhecimento da palavra, a fim de cada dia mais possamos compreender o que Deus quer dizer e fazer, né, a cada um de nós. Pois é. Fala, Rafael. O João, João Evangelista, no caso, né? Isso. O João Evangelista, ele era parente de Jesus. Era João Batista que era parente de Jesus, né? Isso. Era João Batista, que era parente de Jesus. Ele, nessa época, João Batista já tinha morrido, né? Porque João Batista morreu, se a gente lembrar da história, ele morreu quando ele foi preso, né? Foi pedido a cabeça, ele estava preso, e aí a esposa do rei, né? Acho que era rei. Ele pediu a cabeça dele, né? Que a filha dela dançou, ele gostou muito. Aí prometeu antes, né? Que ele prometeu que para essa menina que se o que ela quisesse, né, até metade do reino ele daria. Então ela vai consultar a mãe pede a cabeça de João Batista porque João Batista era um profeta e denunciava a situação irregular que eles viviam, né? Tanto de pecado que o rei e essa esposa dele viviam. E aí ele pede a cabeça dele, ele vai lá, mata então João Batista. Então João Batista morre antes mesmo de Jesus começar a ter essa vida pública dele, né? E João não, João é o discípulo dele. É o discípulo amado que a gente chama dele. E hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre um outro livro, né, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, né? Os Atos dos Apóstolos, não sei se vocês já conhecem bem, né? Ele é um livro, né, que é o primeiro livro depois dos quatro evangelhos, primeiro Mateus, Marcos, Lucas, João, e depois vem o Atos dos Apóstolos. Apóstolos, é isso mesmo. Então aí ele vem, né, para mostrar realmente os atos dos apóstolos, né? Quem são os apóstolos? Os apóstolos de Cristo, como também os seus discípulos. Então, nesse livro vai descrever como era a atividade desses apóstolos, as atividades pastorais, né? As de curas, de fé, as viagens, né? Desses apóstolos, né? De Cristo, durante aquele período, né? Em que eles estiveram vivos. Né? Lembrando que todos os apóstolos foram mortos, ou sejam, mártires. O único que não foi mártir foi o João, que é o discípulo amado, né, que ele morreu de velhice. Mas todos os outros apóstolos eles foram mártires, né? Então, nos Atos dos Apóstolos, né, vai narrar um pouco a história de cada um dos apóstolos, né? E aí um pouco essa atividade deles. Quem é o autor, né? Como vocês mesmos, eu já disse nos encontros anteriores, né? Os pais da igreja afirmaram que Lucas era médico, né? Sírio de Antioquia e um adepto do apóstolo Paulo. Os estudiosos concordam que o autor do Evangelho de Lucas é o mesmo que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ou seja, o Atos dos Apóstolos foi escrito por São Lucas. A tradição diz que os dois livros foram escritos por Lucas, companheiro de Paulo, como está lá nomeado em Colossenses 4, versículo 14. O título, porque eles escolheram esse título, né? O título dos Atos dos Apóstolos não fazia parte do texto original, foi usado pela primeira vez por Irineu no final do século II. Alguns têm sugerido que o título de Atos deve ser interpretado como os Atos do Espírito Santo, ou ainda os Atos de Jesus, uma vez que Atos 1:1 dá a impressão de que esses atos foram definidos como algo que Jesus continuou a fazer e ensinar, sendo ele mesmo o principal personagem do livro.
o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, eles formam apenas 2 volumes de uma mesma obra, o qual daríamos hoje o nome de História das Origens Cristãs. Lucas provavelmente não atribuiu a este segundo livro um título próprio, somente quando seu evangelho foi separado dessa segunda parte do livro e colocado junto com os outros 3 evangelhos, é que houve a necessidade de dar um título ao segundo volume. Isso se deu muito cedo, por volta de 150 depois de Cristo. Tanto em sua intenção quanto em sua forma literária, este escrito não é diferente dos 4 evangelhos, ou seja, é uma continuidade. O autor de Atos invocou várias fontes. Por ser São Lucas, como eu falei para você, São Lucas ele era médico, então ele baseou muito nas fontes científicas, vamos dizer assim, para poder... ele seguiu uma metodologia científica para poder escrever o Evangelho e o Atos dos Apóstolos, né? E ele foi pesquisar, ele conversava com as pessoas que foram curadas, ou pessoas próximas que conheciam aquela pessoa que foi curada. Então, ele faz realmente um trabalho de pesquisa. Então, o autor de Atos invocou várias fontes, bem como a tradição oral, na construção de sua obra do início da igreja e do ministério de Paulo. A prova disso é encontrada no prólogo do Evangelho de Lucas, onde o autor faz alusão às suas fontes, escrevendo: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhos oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. A mesma maneira de se falar Teófilo também é encontrada apenas em Lucas 1, versículo de 1 a 4, e em Atos 1, versículo de 1 a 2, indicando uma provável autoria de Lucas em Atos dos Apóstolos. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que a acolheram. O local e a composição do livro, né, o lugar de composição e os leitores que São Lucas tinha em mente ao escrever seu livro ainda é incerto. A tradição liga Lucas com Antioquia. Existe uma pequena evidência interna que faz essa ligação. Outra possível localidade da composição deste livro é Roma, uma vez que a história de Atos termina ali. Então, provavelmente de Antioquia até Roma. Existe ainda outros estudiosos que creem que o livro foi escrito em Éfeso, visto que São Lucas demonstra considerável interesse por essa cidade. E aí vai dar alguns relatos sobre essa provável visão, né? A atmosfera, quanto à data da redação, a atmosfera cultural e política descrita no livro de Atos sugere que o livro tenha sido escrito no século I. Entretanto, as cartas propostas para o livro vão de 62 depois de Cristo, ano em que ocorre o último acontecimento narrado no livro dos Atos, 28, 30, até meados do século II, quando ocorre a primeira referência explícita ao livro de Atos. E nós vamos ver agora um pouquinho a estrutura do livro, né? É importante a gente ter essa visão, porque a gente encontra as coisas mais fáceis, né? Por exemplo, se a gente falar um pouco da questão da... Eu quero encontrar algo que fale sobre o que os apóstolos estão dizendo, ou viveram, ou experimentaram. Então, eu vou saber que lá em Atos vai ter muitos desses exemplos, além das cartas, claro, mas o Atos vai estar lá. Então, você já sabe qual livro procurar, né? E aí, com a estrutura pronta, você vai ter ideia mais ou menos de como está dividido, em que parte pode ser encontrado aquilo que você está querendo, né? Então, o livro é dividido em algumas partes, né? A primeira vai colocar a primeira comunidade cristã, né? Como era essa primeira comunidade, que ela vai ser um exemplo para todas as outras comunidades, ou seja, lá do capítulo 1 até o versículo de 1 a 26. Depois vem um prólogo e a despedida de Jesus, né? Que vai do capítulo 1, versículos de 1 a 8. A ascensão de Jesus, que é do capítulo 1, ou seja, a ascensão de Jesus é a subida de Jesus aos céus, né? Então, a ascensão significa subida. De 9 a 11, que vai falar sobre isso. E primitiva congregação em Jerusalém, né? Como foi a primeira congregação, ou seja, o primeiro
povo reunido ali em Jerusalém, que vai lá do capítulo 1, versículos de 12 a 26. No segundo tópico vai estar a missão e testemunho em Jerusalém e as primeiras comunidades, que aí vai do capítulo 2, versículos de 1 até o capítulo 8, versículo 3. Vai narrar um pouco sobre essa missão e testemunho em Jerusalém e as primeiras comunidades. E aí vai estar a questão de Pentecostes, a vida comunitária e os atos de Pedro, Pedro e São João diante do Sinédrio, que foi a parte que a gente leu hoje, né? Uma das partes onde porque o que nós lemos hoje, né, foi de 4, versículo 23 a 31. Então, logo quando eles saem do Sinédrio, do que os sacerdotes tinham feito com ele. Vai colocar um pouco sobre a oração dos cristãos em Jerusalém, como eram essas orações, exemplo da comunidade cristã, como é o exemplo que deve ser seguido, a comissão dos 7, né? Testemunho de Estevão, Santo Estevão foi o primeiro Marte da Igreja Católica, né, o primeiro santo ali. E a terceira parte vai contar um pouco da missão do testemunho na Judéia e Samaria, que vai do capítulo 8 até versículos 4 até 40. Né? E aí vai estar um pouco falando sobre Filipe, seu encontro com Simão em Samaria, e Filipe e o eunuco etíope no caminho de Gaza, né? Que esse eunuco ele vai se converter. Né? Muito importante isso aí. No item 4, vai ter a expansão da palavra aos gentios, porque antes os apóstolos tinham a visão de que a palavra de Jesus só veio para os judeus. Vocês lembram quando a gente estudou os judeus? Uhum. A gente dizia que Jesus era judeu, dessa religião, né? Então, ele vivia todos os preceitos sendo um judeu, certo? Enquanto que com esta mudança, né, de visão que vai se dar sobretudo com Paulo, que é São Paulo, né, a gente vai perceber que ele realmente não veio só para os judeus, mas para os gentios. E quem são os gentios? São aqueles que não são judeus, de povos de outras nações. Só um instante aqui, por favor. Pronto, voltei. Coloquei uma roupa para lavar ali na máquina, a água derramou. Fui lá de... Então, voltando aqui, né, nesse item 4, que é muito importante para a gente compreender como foi a expansão do nosso meio do catolicismo, né, enquanto ser cristão. Porque os apóstolos tinham aquela visão de que era só por gentios, então eles só ficavam naquelas regiões mais próximas ali onde Jesus viveu, Jerusalém, então naquela região. Enquanto que com Paulo, né, que Paulo foi um dos perseguidores dos apóstolos, ele depois é convertido, né? Então aí ele sai para outras regiões pregando a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Então aí expande-se o evangelho, né? Então esse é um item muito importante em Atos dos Apóstolos que a gente tem que aprofundar, tá? Então vai ter os testemunhos de Paulo, a primeira visita de Paulo a Jerusalém, os milagres de Pedro, a igreja em Antioquia,
a coleta em Jerusalém, né, para ajudar a comunidade, as perseguições e morte de Herodes, missão de Barnabé e Paulo, evangelização do Chipre, evangelização de Icônio, retorno de Paulo a Antioquia. Paulo fez as 4 viagens, né? E depois a gente vai falar um pouco sobre essas viagens. O quinto item, né, vai falar um pouco da decisão de Jerusalém sobre os gentios cristãos, né? Como eu falei para vocês, aí com Paulo, né, eles vão refletir, porque Paulo estava em viagem, ele volta a Jerusalém, vai conhecer Pedro, e aí eles vão discutir. O evangelho era só para os judeus ou devem ser também para todos os outros povos gentios, que são gentios, né? Aí vai ter essa discussão, né, a decisão lá em Jerusalém. E em Jerusalém eles decidem que o evangelho também é para todos os outros povos, não somente para os judeus, né? Aí tem a missão, no sexto item, a missão universal e testemunho de Paulo, né, onde ele vai dar esse testemunho, Paulo e Barnabé, que eram dois discípulos, apóstolos, assim, bem firmes nesse segmento de evangelização, eles andavam muito juntos. Aí vou colocar um pouco da segunda viagem missionária de Paulo, da terceira viagem e viagem de Paulo a Jerusalém. No item 7, Paulo é preso por testemunhar a palavra, né? Nesse, que vai do capítulo 22, versículo 22, até o capítulo 28, versículo 31, onde tem a prisão em defesa de Paulo, aí o traslado para Cesareia, diante das autoridades, a partida a Roma, tormenta e naufrágio no mar, Paulo em Malta, e chegada de Paulo a Roma. O testemunho de Paulo aos judeus em Roma. E aí ele vai também pregar em Roma. Então, aqui é um mapa onde a gente pode ver um pouco as viagens de Paulo. A primeira viagem de Paulo está nessa coisinha mais rosinha, a segunda viagem nesse roxo, a terceira viagem no verde, e a quarta e última viagem é esse laranja, né? Que ele vai para Roma. Tem um vídeo, né, que um pouco narra essa história. Eu vou ver se eu consigo passar para vocês, que fica também até bom para a compreensão de vocês. Só um instante, deixa eu ver se eu consigo aqui passar. Tá ouvindo? Tô.
Deu para vocês verem? Não. E por que vocês não falaram, gente? Deixa eu... Eu tava tentando falar alguma coisa aqui, tava mudo. Eu perguntei ainda, tá passando, tá ouvindo? Responderam sim, e como eu não vi quem foi. Sim, Eu deixei. Ficou parado na imagem. Eu falei sim mais cedo, José. Hã? Foi mais cedo que eu falei que estava ouvindo. Depois dali ninguém escutou mais nada. Foi, eu pensei que tinha dado uma pausa. Mas tudo bem. Aí eu coloco lá no grupo, então, para Tá certo. vocês verem, tá? Uhum. Tá dando para ver aí? Deixa eu aumentar aqui. As primeiras comunidades cristãs? Agora tá. Isso. Seguinte, a gente viu todo o ato dos apóstolos, né? Tudo que eles fizeram, a pregação deles. Então, com essa pregação dos atos dos apóstolos, foram surgindo comunidades que queriam viver segundo o cristianismo. Então, aí nós vamos conhecer um pouco dessas comunidades. E é nessas comunidades que vão gerando as cartas, né? Que a gente vai ver um pouquinho no próximo encontro, né? Sobre as cartas em si. Mas aí nós vamos conhecer um pouco as primeiras comunidades. Como eram essas primeiras comunidades? Como eles viviam, né? Como eles se organizavam. Então, nós vamos conhecer um pouquinho dessas comunidades. Todas elas se formaram e se organizaram vivendo a experiência de Cristo ressuscitado. Porque Cristo já tinha ressuscitado lá no capítulo 1, né, de Atos dos Apóstolos. A experiência fraterna, a fração do pão, a oração, tendo fidelidade ao ensinamento dos apóstolos e à palavra de Deus. Os Atos dos Apóstolos descrevem a ação do Espírito Santo, do testemunho dos apóstolos, da fundação e da organização das primeiras comunidades. Narra o que os primeiros cristãos fizeram e suportaram por serem fiéis ao Senhor ressuscitado. Lucas também relata que Jesus conseguiu formar uma comunidade como aqueles homens, que são os apóstolos. E aí nós vamos ver um pouquinho sobre as 7 primeiras comunidades que foram formadas. A primeira, Jerusalém, foi na cidade de Jerusalém, lógico. A vida das primeiras comunidades começou em Jerusalém. As aparições, na maioria, ocorrem aqui. E comunidade onde foi escolhido o 12º apóstolo, que é Matias, no lugar de Judas, aquele que traiu Jesus. É a comunidade modelo, como se deve comportar todas as outras comunidades. Esse é o testemunho, ela é aquela modelo que todas as outras comunidades devem seguir. Segunda comunidade, Roma, capital do Império, centro de comércio e comunicações. Não se sabe ao certo quem fundou, mas a tradição menciona Pedro e Paulo. No ano 49, o imperador Cláudio expulsou judeus e cristãos, entre eles Áquila e Priscila, que eram os discípulos de Paulo.
Priscila foi aquela santa que ela foi mandada ser comida pelos leões e aí eles não comeram ela, eles lamberam os pés dela? Você tá falando Priscila? Hum. Sim. Não, não lembro, não me lembro. Posso procurar depois e saber, mas eu não me lembro se foi ela. A terceira comunidade é Damasco, situada na Síria, foi a responsável pela iniciação cristã de São Paulo, antes conhecida por Saulo de Tarso. Aí, como ele enxergou Jesus, né? Aí depois ele mudou de nome, né? Mudou porque ele antes era perseguido, perseguia os cristãos, que era Saulo. Agora ele é um dos apóstolos de Cristo, então ele se torna Paulo. Caminho da comunidade na qual Paulo perdeu a visão, cidade recebida por Ananias, um discípulo e judeu, fugiu para a Arábia e depois retornou e ficou por mais 3 anos. Iniciou uma campanha de evangelização dirigida não só aos judeus, mas a todos os povos. A comunidade é Alexandria, fundada por Alexandre o Grande, ainda antes de Jesus. Alexandria se situa no Egito. Atualmente é a maior cidade egípcia da capital, o Cairo. Segundo a tradição, São Marcos, o evangelista, terá sido o fundador dessa comunidade. Apolo é oriundo dessa comunidade, iniciado por Áquila e Priscila. Dela surgem grandes nomes de padres da igreja, como Clemente de Alexandria, Orígenes e Atanásio. Comunidade de Éfeso, cidade da Ásia Menor, de população maioritariamente grega, grande devoção à deusa Ártemis, centro de praticantes de magia. Este paganismo levou à perseguição de Paulo, que pregava contra as crenças. Teve que fugir. Áquila e Priscila ficou na orientação da comunidade. Segundo a tradição, o apóstolo João, junto com Maria, viajou para esta região, vivendo até a Assunção de Maria e a morte do apóstolo na velhice. Sabe-se mais ou menos quanto tempo até que Maria morresse? Maria não morreu, ela foi assunta ao céu. Ah, ela não chegou a morrer, não. Achei que ela Não, tinha sido levada de corpo e alma depois de falecer. não. A ascensão de Jesus é subida de Jesus, ele já está morto, ele subiu ao céu. A Assunção, ela sobe de corpo e alma para o céu. Entendeu? Entendi. É porque eu achava que ela tinha falecido antes de ser levada de corpo e alma. Não, Mas isso foi quanto tempo não, depois? não. Aí a nossa tradição e o nosso dogma de fé, porque a Assunção de Maria é um dogma de fé, nos diz que ela foi assunta aos céus. Quando é assunta, ela vai de corpo e alma. Mas tem um tempo, tipo, sabe-se quando foi que isso aconteceu? Foi algum tempo depois? Quantos anos? Olha, provavelmente até o ano 80, 85, mais ou menos, depois de Cristo. Porque com 90, no ano 90, mais ou menos, foi a morte do João. Lembra que lá no pé da cruz, Jesus entregou Maria a João, falando: essa aí é sua mãe, filho, esse aí é teu filho, né? Então, aí ela foi morar com João, né? Sendo filho, nesse momento considerado filho, João sendo considerado filho de Maria, né? E a partir daí que João cuida de Maria, né? Deu para entender, Rafael? Deu. Eu ia perguntar outra coisa. Ah, foi João. Ele foi o único apóstolo que assistiu à crucificação? Não, que a gente tenha assim visto ou que eu me lembre, porque os outros eles viram de longe, mas ao lado da cruz quem estava realmente foi João, mas os outros estavam vendo de longe, não de perto, Entendi. certo? Certo. Antioquia, outra comunidade, né?
É a terceira maior cidade do Império Romano, capital da Síria. A comunidade foi fundada por judeus que fugiram depois do martírio de Estevão, constituída antes por gentios convertidos ao cristianismo, sobretudo gregos. Barnabé foi o primeiro apóstolo a pregar nela, ficando impressionado com tamanha fé. Convocou Paulo para acompanhá-lo e foi ali que começaram a ser conhecidos e chamados de cristãos. Corinto, né, aquelas famosas cartas 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? Então, Paulo escreve para essas comunidades, para essa comunidade, melhor dizendo. Corinto é situada na Grécia, nas margens do Mediterrâneo. A comunidade cristã dessa cidade é bem conhecida pelas 2 cartas que Paulo lhes dedicou, pois foi ele quem a fundou e acompanhou sempre. Esteve com eles durante cerca de 1 ano e meio. A cidade era bastante diversificada na sua cultura e marcada por uma fama de má vida e iniquidade. A comunidade cristã era constituída, sobretudo, por escravos e pessoas das classes menos instruídas. Depois de Paulo ter partido, juntou-se à comunidade Apolo, que ensinava de modo diferente. Isso provocou a primeira carta do apóstolo, justificando que não há diferenças e todos são de Cristo. Posteriormente, novos missionários puseram novamente em causa os ensinamentos de Paulo, pelo que ele escreveu uma segunda carta, sublinhando a sua dedicação ao Evangelho e a Jesus Cristo. E aí são essas 7 comunidades, né, que são as principais, e daí, claro, que depois vão surgir outras, né? Mas essas são as comunidades das quais vão surgir as cartas, né, que a gente vai ver no próximo encontro. Quais são os elementos constitutivos das primeiras comunidades, né? O que compõe, né, de características das primeiras comunidades? Eles eram um grupo de fiéis aos ensinamentos dos apóstolos, fiéis na comunhão fraterna, nas orações diárias, no templo em casa, que não existia igrejas, templos cristãos, então eles se reuniam nas casas. Na fração do pão, vendia seus bens, dividia segundo as necessidades. No templo, nas casas, com alegria e simplicidade de coração, louvavam a Deus e atraíam a simpatia do povo. A cada dia o Senhor acrescentava mais pessoas ao número deles. As primeiras comunidades cristãs eram um só coração e uma só alma. Tudo entre eles era comum. A aceitação do testemunho dos apóstolos, não havia necessidade entre eles, vendiam seus bens e os depositavam aos pés dos apóstolos, e há uma distribuição a cada um segundo a sua necessidade. Todos se reuniam no pórtico de Salomão, mais e mais aderiram ao Senhor pela fé no Jesus morto e ressuscitado. Doentes eram curados pelos apóstolos. Havia o anúncio da boa nova, a cura pela pregação dos apóstolos e grande alegria nas comunidades. As comunidades cristãs viviam no temor do Senhor, pessoas eram curadas, nas primeiras comunidades cristãs viviam-se a paz e se edificaram mutuamente. Há um anúncio da boa nova de Jesus, fundação da comunidade em Antioquia, fidelidade a Deus, reconhecimento da graça de Deus e ajudava os irmãos necessitados. E também a primeira vez que são chamados de cristãos, lá em Antioquia, né? Aqui eu coloquei um pouco assim o que cada um dos capítulos, né, mostram sobre as comunidades. No capítulo 13, está enviados pelo Espírito Santo, anuncia a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, eles oram e jejuam, a imposição das mãos, envio para a missão do anúncio de Jesus morto e ressuscitado. No capítulo 14, eles oravam, anunciavam a palavra de Deus, evangelizavam, exortavam, havia fidelidade à palavra de Deus, e nas comunidades constituíam presbíteros pela imposição das mãos, orações e jejum. Ao voltarem, recontavam a todas as atividades e agradeciam a Deus. Em Atos 15, de 1 a 6, depois versículo 22, há um anúncio da palavra de Deus, relato de que Deus tinha feito, a questão da circuncisão dos gentios, a escolha em comunidade de homens para auxiliá-los na pregação, que foi Judas e Silas. As primeiras comunidades cristãs têm uma experiência de encontro com o ressuscitado, há uma transmissão do Espírito Santo, que são os carismas, testemunhos do Evangelho, admitem os pagãos, superam a lei mosaica, chegam ao mundo pagão, há uma filiação divina através da fé e do batismo, que aí é uma constituição nossa, né? No Atos 2, 42, vai mostrar um pouco desse vínculo familiar com Cristo e com os irmãos.
Primeiro pelos ensinamentos dos apóstolos, depois pela comunhão fraterna, depois pela fração do pão, né, e também pelas orações. E havia ali também um louvor e estima e crescimento dessa comunidade. Tem um livro, né, bem fininho na Paulus, né, que um pouco essa história, né, dos primeiros apóstolos, né, que também são muito utilizados em várias, até pedagogia também utiliza bastante, que mostra um pouco como eram os primeiros cristãos, né? E aí ele mostra um pouquinho essa formação, como é que eles eram introduzidos, como os cristãos eram introduzidos na vida cristã, né? E aí a metodologia que eles utilizavam, né? Então era um livro que mostra um pouco essa história, né? Alguém tem alguma dúvida de alguma coisa que queria perguntar? Esse livrinho, você acha que Na Paulus e nas Paulinas tem. Espera aí que eu esqueci o nome agora. Espera aí que eu vou ver se eu consigo lembrar para te dizer o nome, né? Mas na Paulo e Paulinas tem esse livro. seria interessante a gente adquirir ele mesmo? Ele é fininho, rapidinho de ler e é bem simples também, né? Uhum. Eu esqueci, gente, tava com o livro aqui no nome na cabeça agora, esqueci. Quando você lembrar, você bota no grupo pra gente, Certo, certo. viu? Uhum. Qual dúvida mais? É o que eu sempre falo, né? Depois a gente pega isso aí que você botou e com a Bíblia e lendo para poder entender. Porque assim você lendo é bom que a gente tenha uma noção geral, né? Mas para a gente mesmo praticando é dia a dia. Uhum. Que mais? Outras dúvidas aí? Didaquê, lembrei. Didaquê. É o quê? Didaquê. Ou didaqué, como queira falar. Eu vou procurar. Alguma dúvida mais? Não. Não, né? Temos é que ler, Releiam, irmã. Temos é releiam que o ler. texto quando eu colocar no grupo, tá? Releiam, Aham. porque é importante para vocês um pouco aprofundar, porque não dá para aprofundar tudo eu falando e eu que não encontro, porque senão nós vamos passar aqui muito tempo. Então, são pinceladas que eu dou, que eu pego aqui, pego ali, vamos colocando para compreender o geral, mas tem que ter essa vontade de cada um de vocês para que possa realmente aprofundar o conhecimento, certo? Uhum. Na conclusão, eu poderia dizer que hoje os cristãos lutam por uma sociedade mais adequada ao projeto de Deus, para sabermos que precisamos mudar a forma de ser igreja, voltar à fonte ao evangelho e às primeiras comunidades. Que hoje nós somos continuação dessas comunidades que surgiram lá depois de Jesus, né, com os apóstolos. Então, surgem aquelas comunidades, nós somos hoje continuidade dessa comunidade. Como é que nós estamos vivendo essa comunidade? Então, a igreja não é estanque, ou seja, não é parada, precisa se adaptar às mudanças da sociedade, mas mantendo-se fiel a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Assim, as comunidades que têm como centro Jesus Cristo devem apresentar as seguintes características: relações de fraternidade de mútua ajuda, e onde se dê o reconhecimento do homem pelo homem. A palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, ocupe o centro da vida eclesial. Tem abertura, caridade, justiça em todas as direções. É constituída majoritariamente de pobres. A oração comunitária é encarnada, embebida da palavra de Deus criativa, seja uma constante, onde a mulher encontra o seu lugar para participar e decidir. A organização eclesial seja participativa. Isso constitui para nós, agentes, um grande desafio que deve nos impulsionar a uma busca incessante de acertar junto ao povo
retornando ao espírito inicial da nossa igreja. Vamos fazer nosso momento de oração final, pedindo sabedoria, né, para a gente poder compreender tudo que for da vontade de Jesus, tudo da vontade de Deus, tudo da vontade do Espírito Santo, da Trindade, que nós possamos nos colocar na vontade deles, dessa Trindade, para que a gente possa vivenciar todo o querer, todo o desejo que ele tem para a nossa vida, né? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus da vida e da sabedoria nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, até o próximo encontro. Ânimo, Até o bom final de próximo semana. Que Deus abençoe nós. Se não puder, participe. a todos nós. Bom Para final você de semana. também, viu? Obrigado. Obrigado. Até a Obrigada. próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Bom descanso. Fiquem Tchau, com Deus. Bom final pessoal. de semana Bom aí. final de semana Até a a próxima. todos. Tchau, tchau.